Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Filomena Carreira, do Sem Fronteiras. Como vocês estão? Hoje é domingo de carnaval, cá estamos nós num calor fenomenal. Acreditem, está muito calor. Acabei de ir para a rua tomar aquele milkshake, sabe? Aquele milkshake maravilhoso diante de um carnaval. Aqui não tem carnaval onde eu tô. Só na televisão. Por sinal, fiz uns videozinhos que estão aqui, vídeos curtos que estão aí no canal, onde aparece Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. Não deixem de ver. Óbvio que eu filmei em cima, né? Na televisão, mas já dá para quem está fora do Brasil ter uma ideia daquilo que eu falo do carnaval brasileiro. Fiz um vídeo falando sobre isso e o carnaval, que é aquela festa bonita, pagão ou não pagã, aí fica ao modo do cliente, de cada um pensar, ver e analisar. É uma festa bonita. Tirando as mulheres peladas, que eu acho que podiam ter um pouquinho mais de roupa, mas é uma festa bonita, diga-se de passagem. Pude ver ontem um pouquinho, hoje tem o último desfile na Rio de Janeiro, na Sapucaí, e lá estão nós, aqui pela televisão, assistindo o carnaval. Pelo menos isso, né? Aí eu queria tanto estar aqui falando de carnaval, mas infelizmente não venho para falar de carnaval. Não, não venho para falar de carnaval. Venho para falar exatamente do oposto. A máfia. Apesar que também no carnaval também tem máfia. Não sei se vocês sabem, mas existe a máfia dentro do carnaval. Só dizem que é muito bem montada, mas eu não vou falar porque ainda não estou entendida no assunto. Então não vou me meter a besta de falar da máfia do carnaval. Mas desta máfia eu já entendo. Vocês querem saber? Não sei se vocês já leram a notícia ou já estão a par da notícia. Terror, terror em Oeiras. Oeiras é um bairro de Lisboa, por sinal, eu morei nesse bairro durante um certo tempo. Terror em Oeiras. Máfia angolana mata homem com arma de guerra. Aqui diz armas, né? Aí aparecem umas cenas que depois eu mostro para vocês. Ontem dois, parecem soldados, mas no fundo não são soldados. Eles estão aí muito bem, apesar de estar longe, mas dá para ver. Eles estão encapuzados, estão com um casaco, um colete, que parecem soldados, né? Ou guerrilheiros, saindo do prédio com belas armas, ou cada um carregando a sua, né? E aí a notícia, né? E vamos lá ler a notícia. Um homem de 35 anos foi morto a tiro na madrugada deste sábado, dia 10, ontem. Coitado, ainda assistiu pelo menos sexta-feira de carnaval, né? Porque em Portugal tem carnaval. Na madrugada deste sábado, dia 10 de fevereiro, tudo aconteceu lá no Bar dos Navegadores, em Oeiras, tá? Para quem é aí de Portugal, está vendo este vídeo, no Bar dos Navegadores, Oeiras, nesta madrugada, sábado 10 de fevereiro, a PSP deparou-se com um cenário chocante no bairro dos Navegadores, em Oeiras. Isto porque depois das autoridades terem sido chamadas, na sequência de vários tiros, foram confrontados com milhares de euros e kwanzas, espalhados pelo chão, a par de munições de calibre de guerra. Pontuando o local e um homem alvejado no peito e na cabeça. Portanto, eu vou entrar em outro assunto sem dar nomes. Quando uma pessoa, amando de alguém, não citando nomes aqui, quer matar alguém,
ele não dá um tiro na perna, nem no pé, nem no joelho, que normalmente deixa o joelho assim todo escarafunchado, para machucar, para deixar aleijado. Quando alguém quer matar alguém, ele sabe onde acertar, por vários motivos. Porque a pessoa pode estar usando um colete, a pessoa pode também se proteger. Mas tem algumas regiões aqui, e ainda mais, eles deviam conhecer a pessoa em questão, de 35 anos, e se entraram no apartamento, lá dentro, com certeza, ele não deveria estar de colete, né? E dentro da região peitoral, ou na área peitoral, se acertar na barriga, a pessoa fica viva. Então, normalmente, os assassinos contratados, quando vão para o ataque final, para matar alguém mesmo, eles sabem onde acertar. No peito e na cabeça. Na cabeça, então, é vital, não é? Então, Vitor Barros Pereira, repito o nome para quem conhecer de repente, Vitor Barros Pereira, um angolano de 35 anos, conhecido como Tamborro, acho que seja assim como se pronuncia, Tamborro, estava coberto de hematomas e tinha uma omoplata fraturada, um tiro no peito e 4 na cabeça. Um tiro no peito e 4 na cabeça. Foi para matar mesmo. Diz o Correio da Manhã. A investigação revela que o crime que culminou na morte do homem foi premeditado. E foi levado a cabo por 2 homens, um deles armado com uma espingarda de assalto. Testemunhas disseram à polícia que o homem foi primeiro espancado, e deve ter sido bem, né? E depois baleado pelos agressores que fugiram num Mercedes escuro. Deviam ser bem contratados, além de tudo, para estar no Mercedes, né? Onde um terceiro cúmplice os aguardava ao volante, segundo se vê num vídeo que está circulando na internet. Todos continuam em fuga e suspeita-se que estes tinham ligações à máfia angolana, lê-se na mesma publicação. No local do crime, foram encontrados invólucros de munições de calibre 9mm. Eu já experimentei, eu já tive essa experiência com um ex-embaixador que, por não gostar de mim, por isso que eu digo, ou vou dizer a certas, vou deixar no ar mais uma vez, certas questões que eu levantei no vídeo, que mais uma vez deixam o meu mundo nervoso. A Filomena é uma traidora, a Filomena fala demais, a Filomena quer o mal de certas pessoas. Como tem gente burra, como tem gente estúpida no meu país, Angola. Só que agora não está em Angola, está em outros países. Como tem gente estúpida. Bom, é assim, eu costumo dizer que a ignorância é realmente uma estupidez. Quando a pessoa não estuda, quando a pessoa não tem um mínimo de discernimento mental, não tem o tic e o tac funcionando, tem que pensar o pior dos outros. Aí fica, ai, Deus está me protegendo. Oh, meu filho, acorda. Deus não desce na terra e fica na frente de um assassino para segurar uma arma. Deus manda você pensar, Deus te transformou num ser pensante exatamente para que você tenha isto aqui que se chama massa cefálica para funcionar e para não deixar esse tipo de situação acontecer. Por muito menos, muito menos. Eu também fui perseguida por um embaixador. E acreditem que foi por muito menos. Eu não andei envolvida com tráfico de drogas. Mas por ter dito umas verdades a um embaixador, aqui no Brasil, enquanto mesmo era embaixador aqui no Brasil, e não é Oswaldo Serra-Bandone, foi alguém que substituiu Oswaldo Serra-Bandone, e não tenho medo de falar porque ele sabe disso. Eu levei tiro por 2 vezes. E uma das vezes,
acertou o carro onde eu estava. E uma das vezes, quando acertou o carro onde eu estava, foi com uma 9mm. Eu nunca vou esquecer as palavras do mecânico que me atendeu. E eu, no meu desligamento, porque eu não entendo patavina de bala, nem de arma, nem de nada, o pouco que eu entendo, foi uma vez ou outra que eu atirei, porque a minha avó foi campeão de tiro em Angola. Então eu aprendi a atirar. E aí foi uma questão de treino, até porque quando a guerra começou a gente tinha que saber se virar. Mas era esportivo. Atirou, ai, eu sei atirar. Não, não sei atirar. Talvez eu acerte um gatuno na perna, deixe ela aleijado, mas eu não sou profissional. Quando eu cheguei nesse mecânico, ou o mecânico veio até mim e houve aquele encontro, ele disse, Filó, se esta bala 9mm tivesse te acertado, não sobrava muito de ti. Este cara levou um tiro no peito, que devem ter acertado no coração dele, mínimo, e 4 na cabeça. Imaginem como ficou a cabeça do coitado. No local do crime foram encontrados invólucros de munições de calibre 9mm e 5,56mm. Este último utilizado em espingarda de assalto de uso militar. Portanto, convenhamos, não é? Como é que estes caras, que dizem ser da máfia angolana, tinham este tipo de armamento? Os disparos foram efetuados a curta distância, papuf, depois de um confronto físico com a vítima, contradizendo a versão inicial de que os agressores tinham feito tudo a partir de um carro em movimento. Mentira, eles entraram no apartamento. O homicídio poderá estar relacionado com esquemas de tráfico de droga, sugerindo um possível ajuste de contas, dizem as fontes do Correio da Manhã. No entanto, o papel de Vítor Barros Pereira neste contexto é ainda desconhecido, pelo que a investigação vai continuar a procurar respostas. Portanto, o caso desse rapaz, Vítor, a polícia ainda não conseguiu descobrir, não é? Qual é a posição dele. Se ele era um laranja, um carregador, qual era a posição dele. Se, de repente, era um laranja, era alguém que estava carregando, ou de repente estava devendo dinheiro, alguma coisa foi para que os homens, amando de alguém, da famosa máfia de drogas, né? Que realmente existe, O infeliz do rapaz, porque é infeliz porque já morreu, não é infeliz no sentido de ser isso, ser aquilo, porque eu não sei quem é a pessoa. Um rapaz jovem. Vocês não viam o tal do Vítor, como é o nome dele? Bom, o Vítor, né? Vocês não viam o Vítor Barros Pereira na internet fazendo vídeos? Vocês não viam ele xingar presidente? Vocês não viam ele falar do ministro do interior? Ele estava simplesmente na função, ou porque ficou devendo dinheiro, ou porque era um atravessador, alguma coisa tinha, e por algum motivo, ele foi morto. Onde você quer chegar, Filomena? No ponto principal desta questão. E eu vou vos mostrar a imagem a seguir. Quer dizer, a imagem é só dos caras, não sei se tem vídeo, deixa eu ver se tem vídeo. Não, aqui tem imagem. Deixa eu ver se tem para baixo, não tem. Mas tem um outro que eu vi que tinha um videozinho. Mas eu vou vos mostrar a imagem. Num aparece um carro e no outro aparecem os dois seres assassinos, meio que saindo já do prédio, tipo, o serviço está feito, né? Portanto, é assim, a máfia de droga, no mundo inteiro, faz esse tipo de serviço. Se a pessoa calada, se a pessoa que fala pouco,
Se a pessoa que não se expõe muito, faz o serviço dela, fica na dela, ganha o dinheiro dela, é morta. E foi morta em Portugal. Foi morta em Portugal. Qualquer qualquer poder mafioso, não mede espaço para calar a boca de quem fala muito. Desde que eu me conheço indo e voltando de Angola, e conhecendo o que eu conheço do meu país e do governo angolano, sei a força do mesmo. Recebi muitos avisos do mesmo e passei por essa experiência, como foi o caso desse embaixador, que me deu um tiro no carro, achando que eu estava dentro, porque ele achou, ou os assassinos em questão, como estes, acharam que eu estava dentro. Por causa do encosto da cabeça, e como eu sou baixinha, acharam que eu estava dentro. Que por uma questão de milésimos de segundo eu saí do carro porque eu queria ir ao banheiro, e foi a minha sorte. Porque senão tinha me acertado, apesar que eles não deram um tiro na cabeça. Eles deram um tiro que entrou pela parte de trás do banco, entrou pelo carro, atravessou o banco traseiro, depois entrou no banco do motorista e se acertasse ia direto ao meu coração. Portanto, os caras eram bons. Foi medido milimetricamente pelo mecânico a altura do buraco que existia no banco, a parte de trás do banco, a altura. Fizeram eu sentar no banco para que, ao sentar, eles pudessem ver se aquela bala ou aquele buraco que ali ficou estaria à altura do meu coração. E foi certeiro. Vocês sabem o que é certeiro? Foi exatamente o que aconteceu. Até o mecânico, que não sabia tanto da minha vida, arrepiou os pelos do corpo inteiro e falou: Filó, os caras eram profissionais. Você só tem que descobrir quem os mandou. Não foi difícil descobrir. O próprio embaixador se identificou. Após uns dias de conversas, e é onde eu desafiei. Houve um processo na polícia correndo, eu desafiei ele para a briga, e muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Este caso foi levado até José Eduardo Santos. Portanto, quando eu digo para vocês que o meu conhecimento é grande sobre muita coisa do governo de Angola e que eu não sou aquele tipo de pessoa que, como influenciadora, chego aqui e blá, 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 estou pegando uma notícia aqui no computador e estou lendo para vocês só pela base da curiosidade. Não. Eu pego estes exemplos e, infelizmente por um lado e felizmente por outro, também tenho na minha vida um pedacinho dela que não é muito alegre, mas que dou como caso de alguém que também já passou por uma experiência. Graças a Deus eu estou viva. E quando às vezes eu me refiro a certas pessoas com quem hoje eu não tenho mais contato, com quem eu não quero mais ter contato, mas que dou a entender, olha, vão devagar, parem de falar, por isto, por aquilo, tenham cuidado, né? Porque tem crianças envolvidas e assim por diante. É simples, é muito simples, é para não morrerem. Mas eu prometi para mim mesma que diante de tanta ignorância, estupidez que a internet também oferece, quer dizer, a internet não tem culpa. A internet nada mais é do que um canal de transmissão. Os seres que vêm teclar, falar comigo e que estão à altura daquelas pessoas a quem a gente quer passar mensagem, é que são incomodativos e burros do mesmo nível. Porque assim, este rapaz estava dentro de um apartamento, não era uma pessoa, pelo que entendi da matéria, que se expusesse demais, mas quando a máfia quer entrar em ação, a máfia entra. Você pode estar em Angola, você pode estar em Moçambique, você pode estar no Brasil, você pode estar em Portugal. E em Portugal, meus amigos, não é o primeiro caso. Este é mais um. E também não é só com pessoas desconhecidas. Teve muita gente, até do governo, e
alguns deles eu até conhecia muito bem, que também foram mortos. Coincidentemente, um dos últimos que eu conhecia bem também foi no bairro de Oeiras. Oeiras é um bairro marcado pelos contratantes governamentais para pagar pessoas. Portanto, é assim, isto é só um exemplo que eu quero dar. Infelizmente, o rapaz foi morto, e de uma forma brutal, porque quando a máfia se sente incomodada, porque falam muito, porque incomodam muito, e máfia é máfia, e uma das piores máfias que existe, e realmente é. Epa, mas você concorda? Claro que eu não concordo. Claro que eu não concordo. Mas eu acho que existem várias formas de se trabalhar. Você pode trabalhar na base mais do silêncio. Você não precisa, mediante o caso, que é o caso da máfia, do narcotráfico, você não precisa se expor tanto na mídia, meter o pau, dar nomes às vacas e aos bois, porque eles estão vendo. E a raiva deles, de repente, não é tanto pelo facto de você estar trabalhando e entregando. Porque se eles quiserem te apagar, eles vão te apagar. Mas é expondo a imagem deles de uma forma pública. Por quê? Porque a internet transmite a mensagem a milhões de pessoas, a milhões de países. Isso sim incomoda. Portanto, um ser que é esperto, um ser que é inteligente, um ser que usa os neurônios, até pode fazer esse serviço se tem realmente muita informação, mas com qualidade de serviço. Uma coisa é você pedir ajuda, uma coisa é você querer sua liberdade, outra coisa é você lutar porque você tem filhos e porque você não aceita a condição em que te puseram. Outra coisa é você estar numa internet e você está entregando vacas e bois, você está expondo o mundo do narcotráfico e achar que Deus é teu protetor, teu anjo da guarda, teu escudo, teu tudo, e nada vai te acontecer. É muita pretensão em água benta. Porque este mundo, onde governo não mede as consequências quando quer, e acreditem, não é só em Angola, não. Governo não mede as consequências de onde quer, eles mandam realmente apagar alguém, seja em que país for. Agora imaginem se fosse num país irmão. E Angola com Moçambique tem excelentes relações. Frelimo e MPLA estão ali de igual para igual. De igual para igual. Já Angola com Portugal até se dão bem. Até se dão bem. E mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Que Frelimo e MPLA. Mas não sei se entenderam a minha mensagem. Isto é para ver se os seres que não são pensantes realmente põem a memória para trabalhar. Muitas vezes estamos aqui para transmitir mensagens, não é para agredir alguém, é para dar um toque. Porque o ser que quiser matar alguém, vai fazê-lo. Tem pessoas que hoje estão se expondo na internet e falando muito e que deveriam tomar cuidado. E eu não estou falando isso porque sou traidora, eu não estou falando isso porque sou má, eu estou falando isso porque exatamente, até não querendo o mal destas pessoas, faço isso como aviso. Agora, o que me entristece, mas aí me entristece bastante, é ver que a internet é para todo mundo. O que eu vi, todo mundo pode ver. Está na internet. E nem isto faz as pessoas acordarem. Ou será que o ibope de querer aparecer, o ibope de querer ganhar visualizações, o ibope de querer é maior do que o risco de morrer?
Infelizmente, é com tristeza que a gente vê isto, porque, além de tudo, Oeiras é um bairro muito tranquilo, muito família. Como eu disse, eu morei lá. E a gente vê uma cena desta, realmente, de assassinos, que dá a entender que são da máfia, do narcotráfico angolano. E, como eu disse, não existem medidas, seja em Angola, seja em que país for, eles têm força para, seja em que lugar for, quando se sentirem incomodados, acabar com a raça de alguém. É triste, muito triste, a gente ter que olhar para um governo que ainda tem estas medidas descabidas, que vive na base da corrupção, que vive na base da ganância, da prepotência, quando eu me refiro a um presidente. E quando sabemos que entre tantos ministérios que Angola tem, alguns deles, não estou nem salientando todos, alguns deles são talvez os chefões desta brincadeira. É com tristeza que eu digo que, diante desta situação caótica que o mundo atravessa, em vez de nós trabalharmos melhor o nosso país, em vez de nós começarmos a pensar com humildade em dar exemplos ao mundo e sabermos transformar até o pequeno ou o mal em coisa boa, nós, angolanos, a cada dia nos transformamos mais em seres animalescos. É com tristeza que eu digo que, por mais que eu lute como humanitária, por mais que eu insista, e eu vou continuar insistindo, quando me dizem, você é angolana, eu digo, sim senhor, eu sou angolana, daquele país corrupto. Fica para mim difícil levantar, hastear a bandeira do meu país e dizer, infelizmente ele é corrupto, mas eu não faço parte desse pacote. E ter que dar 1000 explicações de como funciona Angola. Porque poucas são as pessoas que realmente, que não são residentes ou que não são angolanas, conhecem Angola ou conseguem ver Angola com bons olhos. E é com muito mais tristeza que eu tenho que reconhecer que os governantes angolanos e alguns países de África não estão nem aí para isso. Pelo contrário, desequilibrados emocionalmente, desequilibrados psicologicamente. Têm o poder da ganância, da prepotência, da arrogância. Parece que tudo termina em ânsia. E se a gente os incomoda, eles fazem exatamente isso. Vamos mostrar a imagem para poder terminar meu vídeo. Tá aqui, vou me aproximar. Aqui vocês veem 2 deles saindo, tá vendo? Armados. Vocês não veem tão bem quanto eu, mas eles estão com roupas, parecem soldados mesmo. Aqui mais uma imagem. Os 2. E aqui o Mercedão parada. Mas aqui vocês veem eles bem saindo do prédio. Tá vendo? Com arma. O outro também tem arma, mas não dá para ver tão bem. Mas o primeiro está com uma espingarda. E aqui é a região de Oeiras, tá vendo? Terror em Oeiras, máfia angolana mata homem com armas de guerra. E é isso aí, meus amigos. Portanto,